Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre teoria literária, crítica literária e historiografia literária. Três áreas bastante importantes dos estudos literários. Vídeo este que foi sugerido por um inscrito aqui do canal, o Wesley, meu xará, a quem eu agradeço pela sugestão, e que eu fiz ampliando a sugestão, né? Ele pediu para falar sobre a relação entre crítica literária e teoria literária, mas eu resolvi colocar a historiografia literária no meio porque no mês passado eu fiz a leitura da obra Teoria da Literatura, do René Wellek e Austin Warren, e os autores aqui eles têm um capítulo específico em que tratam da relação dessas três formas diferentes de abordar o fenômeno literário. Três formas que se interrelacionam, mas que também têm suas distinções, suas especificidades. E tendo isso em vista, eu achei bastante pertinente trazer este tema aqui para o canal. Então o vídeo vai estar bem bacana, eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar para que outras pessoas tenham acesso. E claro, se você não é inscrito ainda no canal e se os temas aqui trabalhados te interessam, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá. Bom, é difícil pensar os estudos da literatura sem uma dessas áreas que compõem o tema do vídeo de hoje. A teoria da literatura, a crítica literária e a historiografia literária. De modo geral, são três áreas que nos ajudam a compreender a literatura, tanto em relação a seus aspectos intrínsecos, aquilo que está mais ligado ao texto literário em si, aquilo que salta aos olhos do leitor no momento da leitura e que, devido ao seu modo particular de utilização da linguagem, merece ser considerado, merece ser abordado, estudado, verificado, como também nos ajuda, de um outro lado, a compreender a relação da literatura com o mundo, as influências que a literatura recebe da sociedade, do pensamento de seu tempo, e também, por que não, a forma como a literatura influencia nosso modo de ver o mundo. Isso também acontece, é uma via de mão dupla. E também, claro, a forma como nós recebemos um texto literário, porque o historiador, o teórico e principalmente o crítico literário, eles são leitores. E o crítico, ao dar o seu juízo de valor sobre uma obra, ao analisá-la, ao escolher determinado livro ou obra para analisar em detrimento de outras, ele já demonstra ali a sua opinião pessoal, o seu modo de ver o mundo, seu modo de interpretar as coisas, suas ideologias. Então vejam que são três áreas, embora eu ainda não tenha conceituado nenhuma delas, mas só de mostrar esses diferentes enfoques, você já percebe que estamos aqui diante de tudo que diz respeito à literatura em sua existência mesmo, enquanto forma específica do engenho humano. E por isso mesmo a importância dessas três áreas, como os autores destacam aqui, de forma intercomplementar. Algumas pessoas costumam entender teoria literária e crítica literária como sinônimos, né? como se fossem termos diferentes para nomear uma mesma coisa. E na verdade não é. Cada uma tem uma forma diferente de abordagem do fenômeno literário, aí se acrescenta a historiografia, enfim, temos três formas de abordagem distintas. Eu trouxe aqui alguns livros, né, para poder comparar um pouco, mostrar um pouco a diferença de abordagem entre os três campos que estamos tratando hoje. Eu tenho aqui a obra 8 séculos de poesia alemã, de Olívio Caeiro, uma obra já esgotada, que era publicada pela Fundação Kalush Gulbenkian. Bom, este livro aqui, ele é uma obra de historiografia, porque, como o próprio título já sugere, ele vai fazer um passeio por 8 séculos de poesia alemã. Vai se deter apenas na poesia, mas ele vai fazer realmente uma abordagem historiográfica, verificando como que a poesia se comportava dentro do recorte espacial da literatura alemã, como que a poesia se comportou ao longo do tempo, como que ela era em determinado período, como que ela é atualmente, né, ou na época em que o autor
escreveu, ele vai trazer poemas aqui realmente dentro do seu texto, poemas estes na língua original, e vai tecer seus comentários aí sim em língua portuguesa, né? A respeito dos textos, dos autores e etc. Isso aqui é uma obra que podemos encaixar no campo da historiografia, ou seja, uma abordagem que busca verificar a literatura em consonância com o seu tempo, em consonância com os períodos em que ela surgiu. E não apenas isso, tá? Ou seja, uma obra de historiografia, ela não vai unicamente situar o texto literário naquele momento em que ele surgiu, mas também vai verificar como que aquele momento e aqueles textos romperam com uma tradição que vinha antes, como que eles receberam influências e como que eles criticaram aquilo que já estava colocado no momento em que eles surgiram, e também, claro, como que eles influenciaram ou não aquilo que veio depois. Então, é sempre uma abordagem ao mesmo tempo que sincrônica, né, porque situa a obra no seu período, vai lá e pega um recorte, por exemplo, o século XIX, na literatura brasileira, o romance brasileiro no século XIX, ou a literatura vitoriana na Inglaterra, é muito comum esse tipo de abordagem lá. Então, ao mesmo tempo que uma abordagem sincrônica, porque num determinado recorte de tempo, mas também uma abordagem diacrônica, porque vai vendo a sucessão e a relação, construindo como que uma grande teia de relações entre as obras e os períodos. Um outro exemplo de obra de história da literatura é aqui o História Concisa da Literatura Brasileira, de Alfredo Bozzi, que eu já mostrei algumas vezes aqui no canal, já indiquei. Enfim, é uma obra que quando você para ler, você percebe que aqui não há apenas história. Ou seja, é aí que nós começamos a interrelacionar os elementos que constituem tanto a abordagem historiográfica quanto as outras também. Porque você vai verificar que a obra de Alfredo Bozzi, ela vai se utilizar de juízos de valor ao longo de todo o texto. Por exemplo, ele vai escolher alguns autores que vão ser mais privilegiados ao longo da obra, vão receber maior atenção, mais páginas, e vai ter aqueles autores que ele vai citar ali num tópico quase que de apêndice em determinados momentos, né? E cada autor com um parágrafo sobre ele e etc. Isso já demonstra um juízo de valor, ou seja, você estabelecer que determinado autor é mais importante do que outros. Você estabelecer, por exemplo, que Coelho Neto é mais importante do que Xavier Marx. Aliás, vocês conhecem Xavier Marx? O fato de este autor não fazer parte dos estudos literários atualmente, não ser contemplado em historiografias, em livros didáticos, né, de literatura, já demonstra também um juízo de valor, não apenas de professores e de críticos, mas do próprio tempo. Isso é interessante também, como o tempo relega, e as ideologias também, claro, relegam determinados autores a posições subalternas. E isso é interessante dentro da historiografia literária. Então vejam que a historiografia bebe de outros ramos dos estudos da literatura. Por exemplo, a crítica, o historiador da literatura, ele é um crítico também, né, na medida em que vai discorrer sobre os textos, vai comentar sobre os autores, sobre sua importância, vai colocar suas opiniões também no meio das suas considerações sobre o autor, vai beber da teoria da literatura, porque para tecer determinadas considerações ele vai precisar utilizar conceitos, nomenclaturas, vai precisar estabelecer um olhar mais detido sobre o texto, verificando suas especificidades. Aqui eu tenho o livro Teoria da Literatura, Textos dos Formalistas Russos, uma obra organizada e comentada por Tsvetan Todorov, um livro que eu já trabalhei aqui no canal também. Este livro aqui é um livro de teoria da literatura, como o título diz. O próprio livro de Wellek e Warren também é uma obra de teoria da literatura. São obras que vão observar a literatura enquanto fenômeno criativo, fenômeno artístico, como uma obra de arte. Vão estudar a especificidade da literatura em relação a outras obras de arte e em relação a outras formas de produção humana que se utilizam do mesmo
objeto, do mesmo meio de expressão, no caso as palavras. Então ela diferencia em duas direções opostas, né? Primeiramente em relação às demais artes, o que é que faz da literatura uma arte especial em relação à pintura, à música, etc. E em segundo plano, o que a diferencia de outras formas de produção humana que se utilizam da palavra, mas que não são arte, ou seja, não são literatura. Esse é uma primeira abordagem. Outras abordagens, os estudos dos gêneros, né? Ou seja, verificar a diferença entre uma poesia e um conto, entre um romance e um texto teatral, né? Verificar que a produção literária se organiza em grupos com características semelhantes e organizar e estudar essas características, como isso se deu ao longo do tempo, como era a poesia em um determinado momento, como é hoje, como era a divisão em gêneros num determinado momento, como é hoje. Em determinados momentos era extremamente estanque, você tinha que seguir um padrão pré-determinado, hoje em dia é mais livre. Enfim, a própria questão do estilo do autor, como que o autor se coloca naquele texto, a forma particular de utilização da linguagem, tudo isso é utilizado como método de abordagem, né? São formas diferentes de se abordar um texto literário, na verdade não um texto literário, mas a literatura de um modo geral, entende? Quando você vai analisar, por exemplo, a propriedade da utilização da metáfora, ou quando você vai analisar a metalinguagem, ou quando você vai analisar gêneros, o ideal é que você aborde vários textos diferentes e que, a partir dessa abordagem e do que você percebeu nas obras, você construa um arcabouço ali que vai fundamentar a sua consideração a respeito daqueles fenômenos ali que você está estudando. Então isso é a teoria, né? Teorizar sobre a literatura é estabelecer critérios, estabelecer princípios, estabelecer conceitos que servem ao estudo do texto literário. E a teoria da literatura, obviamente, ela vai se utilizar da historiografia, porque, afinal de contas, como eu já falei, a própria noção de gênero, trabalhar gênero em literatura é utilizar a história o tempo todo, porque o desenvolvimento da literatura ao longo do tempo tem muito a ver com o modo como os gêneros se desenvolveram, como chegaram ao momento em que estão hoje, e as relações que ainda guardam com aquilo que eram, por exemplo, na época de Aristóteles, praticamente 2.500 anos atrás. Então, utiliza-se da historiografia, você faz um estudo, muitas vezes, diacrônico para verificar determinada utilização ao longo do tempo, questão de estilo, como que muda num determinado período literário ou em outro, uma estética como o romantismo, o que ela tem de específico em relação a outras. Então, a teoria da literatura, ela também utiliza a historiografia literária, assim como também é um trabalho crítico, né? Porque você vai partir do estudo de obras específicas, e aí esse estudo de obras específicas é um dos conceitos que os autores utilizam para definir a crítica literária aqui, né? Ou seja, enquanto que o teórico ele estuda ocorrências de um modo geral na literatura, o crítico ele estuda obras específicas, autores específicos, né, com o objetivo de criar um juízo de valor. Mas o teórico também, num momento inicial, né, a gente entendendo, lógico, o estudo como uma sucessão de etapas, no momento inicial o teórico também é um pouco crítico, porque ele vai partir da observação de textos específicos para gerar aí a sua teoria mais ampla, né? E aqui nós temos uma obra de crítica, no caso, o Valise de Cronópio, de Júlio Cortázar. Júlio Cortázar, que além de ser um excelente literato, né, um excelente produtor de literatura, era também um grande estudioso da literatura. E aqui o que ele vai fazer é justamente o trabalho de estudar obras específicas, autores específicos. Então você pega aqui o sumário da obra, por exemplo, e você vai ver que o 5º artigo que tem aqui no livro, ele se intitula Poe, o poeta, o narrador e o crítico. Ele vai fazer um estudo da obra de Edgar Allan Poe a partir de 3 pontos, né? Ele vai se deter na obra de Edgar Allan Poe, vai fazer um estudo sobre este autor, assim como em outros artigos que tem aqui, ele vai analisar outros escritores, né? Clifford, nós temos aqui Keats, né?
poeta inglês, mas ao mesmo tempo nós vamos ver que o autor também recebe influência de outras áreas, de outras abordagens dos estudos literários, porque nós temos aqui um artigo intitulado Situação do Romance. Situação do romance, ou seja, ele vai estudar o gênero literário romance neste momento, né, no recorte temporal que ele escolhe aqui, e com isso ele faz meio que uma abordagem historiográfica, sem ser uma obra de historiografia, mas ele se vale dos métodos da historiografia para escrever este artigo. Para se tecer considerações sobre algo que se chama romance moderno, você tem que entender não apenas o romance moderno, mas também algo que estava antes e que não é moderno, e que você vai ter que ver, já que você se propõe a instituir algo que se chama de romance moderno, você vai ter que verificar quais os elementos que ele traz que o tornam moderno e quais aqueles elementos que antes existiam e que tornam aqueles romances não passíveis de serem considerados modernos. E nesta abordagem, ao mesmo tempo que é uma abordagem historiográfica, ela é também uma abordagem teórica, porque você vai ter que verificar elementos gerais da literatura. Por exemplo, o romance. O que é um romance? O que constitui o romance e o que durante muito tempo constituiu um romance? Você vai ter que instituir um procedimento de análise narrativa, colhendo termos, conceitos, abordagens, procedimentos da teoria da literatura e colocar em prática no momento em que você vai fazer aquela abordagem. Ou seja, é um trabalho ao mesmo tempo teórico e um trabalho ao mesmo tempo historiográfico, quando na verdade o objetivo do autor é fazer uma obra crítica, né? Um ensaio crítico, um artigo crítico dentro de sua obra. Então percebam, nós temos aqui 3 áreas que, embora diferentes, embora específicas nos seus procedimentos, nos seus métodos de abordagem da literatura, que se interrelacionam, que se complementam, que emprestam conceitos, procedimentos e emprestam suas descobertas específicas para as outras. E com isso o próprio campo de estudo da literatura se torna uma grande teia de interrelações, que é o que os autores aqui, o Halleck e o Warren, colocam. Depois de estabelecer um pequeno percurso entre abordagens e nomenclaturas que chegaram a ser utilizados aí para os estudos em literatura, um procedimento que é muito comum dos autores, em todos os capítulos praticamente eles fazem isso, o que era feito antes e o que eles estão propondo, afinal de contas é uma obra fundante, né? Aqui nós estamos diante de uma obra que fundou a teoria literária como nós a conhecemos, então por isso mesmo existe essa sobreposição de uma visão em relação àquilo que vinha antes. E eles, depois de criticarem, por exemplo, a nomenclatura de filologia para os estudos literários, erudição e etc., eles propõem, né, a nomenclatura de teoria da literatura mesmo, enfim, eles vão dizer que dentro do nosso domínio específico, as distinções mais importantes são as estabelecidas entre a teoria literária, o criticismo literário e a história literária. E aí eles vão definir em um trecho de parágrafo muito bem as 3 abordagens, quando dizem que temos, em primeiro lugar, a distinção entre uma concepção da literatura como ordem simultânea e uma concepção da literatura que a encara primordialmente como uma série de obras dispostas numa ordem cronológica e como partes integrantes do processo histórico. Aí uma distinção entre teoria literária e historiografia literária. Temos depois outra distinção entre o estudo dos princípios e critérios da literatura e o estudo das obras de arte literárias concretas, quer as estudemos isoladas, quer numa série cronológica. Ou seja, nós temos aqui também uma distinção entre os procedimentos da teoria e da crítica literária. E por fim eles concluem: achamos preferível chamar a atenção para estas distinções mediante a descrição como teoria literária do estudo dos princípios da literatura e das suas categorias, dos seus princípios e matérias semelhantes, e mediante a diferenciação dos estudos de obras de arte concretas em criticismo literário, cujo método de observação é fundamentalmente estático, e em historiografia literária. Então vejam que os autores conseguem, num trecho de parágrafo, definir muito bem as 3 áreas diferentes, né?
o estudo de procedimentos gerais, de características da literatura de um modo geral, como a teoria literária, a abordagem de obras específicas, e aí acrescentamos com base em outros trechos também dos autores, com o objetivo de formular um juízo de valor, que é uma abordagem muito voltada para o criticismo literário, e o estudo da literatura dentro do seu contexto, dentro do seu tempo e numa sucessão de tempos e de momentos, que é a abordagem da historiografia. E daí é que nós retiramos a importância de se ter em mente a seriedade da abordagem da literatura, para que estabeleçamos o máximo de justiça possível com as obras, com os períodos históricos, com as influências das obras entre si e etc., é necessário que consideremos a contribuição de cada uma dessas áreas e que conheçamos, ainda que resumidamente, ainda que o básico, mas que conheçamos essas áreas para que não saiamos por aí derramando impressões à torta e à direito, sem uma seriedade na abordagem da literatura. E nisso eu vou concluir com um trecho aqui dos autores, que eu acho muito pertinente neste sentido, que diz que um crítico que se contentasse com ser ignorante das relacionações históricas extraviar-se-ia constantemente nos seus juízos. Não conseguiria saber se uma obra é original ou derivativa. E, devido à sua ignorância das condições históricas, enganar-se-ia a todo momento na compreensão das obras de arte específicas. Então tá aí, relações, é essa a palavra que define os três campos, que são importantes enquanto abordagens distintas. Nós precisamos de pessoas se dedicando a cada uma delas para que consigamos ter obras, estudos, pesquisas sérias e pesquisas que nos deem uma noção exata das coisas em cada um desses campos, mas que não pensemos jamais que são campos isolados, campos que não se relacionam, muito pelo contrário. Bom, então espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixem de interagir, deixar seu comentário, porque a participação de vocês é muito importante. Eu agradeço muito a audiência e até o próximo vídeo.